dia. Começa agora o Iniciativa, programa que leva até a você as atitudes cidadãs do Centro-Oeste de Minas Gerais. E no programa de hoje nós vamos debater sobre o espaço dedicado aos esportes na TV aberta de nosso país. E a primeira pergunta é essa: por que falar tanto de futebol e deixar a política para escanteio? Eu recebo aqui nos estúdios da FUNED-UENG Max Miller, jornalista, Marcela Knupp, que participa de um programa de debate sobre futebol, é o Elas na Área, e Lucas Carrano, que também participa de um programa de debate sobre o futebol. E é esse o tema de hoje, essa é a nossa pergunta. E a propósito, o programa de hoje é uma edição especial para a 9ª Semana de Comunicação da FUNED-UENG. Voltando aqui à nossa apresentação, por que dedicar um espaço tão grande na TV aberta brasileira ao esporte, ao futebol, e deixar de lado outras questões que a gente poderia levar ao cidadão, ao espectador? Bom, Fabrício, eu acredito que aí são duas discussões distintas. A primeira diz respeito ao porquê que há essa grande exposição do esporte, principalmente do futebol, no Brasil. Acho que é senso comum que no Brasil o futebol é tido como uma cultura nacional, né? É um identificador nacional, é uma identidade nacional do brasileiro. E tem um grande apelo popular, sem dúvida nenhuma, e prova disso estão nas transmissões televisivas dos eventos esportivos, também no grande apelo do público, mesmo em comparecer em loco aos espaços onde estão sendo disputados eventos esportivos, principalmente futebol. Então, esse grande espaço ele é dedicado, acredito, muito em função deste grande apelo. A outra questão é se esse espaço é bem aproveitado. Até recentemente produzi um artigo sobre a espetacularização da democracia, e é comum também que haja essa prática do grande espetáculo, né? O espetáculo é um evento que foge à naturalidade, que quebra com aquela ordinariedade do nosso dia a dia. Então, ele, sem dúvida nenhuma, chama a atenção. E esse evento, por si só, ele não tem grande validade. Ele deve ser aproveitado para que discussões efetivas e importantes para a sociedade sejam feitas. Talvez seja aí o caso dessa segunda discussão, de como esse espaço, que ele é existente, isso é inegável, ele é aproveitado, e aí sim a gente discutir como o futebol, como o esporte é aproveitado como espaço para grandes discussões, sejam elas políticas, sociais, etc. e tal. Por que não, então, usar desse espaço, né, que atinge o imaginário das pessoas para se falar de democracia, para se falar de cidadania, para tentar debater a política, que é de interesse e que interfere na vida de todo mundo todo dia? Eu acredito que o esporte, hoje no Brasil e também em outros países, é muito valorizado, e aqui no Brasil principalmente. Isso que dá Ibope, então vamos fazer programa de esporte. Muita gente gosta, então a verdade é essa. Programas de esporte são criados porque dão Ibope, dão lucro para as TVs, para rádios também, e eu concordo com isso. Gosto de futebol, falo de futebol, e eu acredito que muita gente goste também. Agora, usar isso para envolver outros assuntos, eu já acho um pouco, na verdade, muda o foco. Eu acho, sim, que devemos falar de política, mas temos que criar uma cultura no Brasil, também em outros países também, mas no Brasil, e primeiro começar nas cidades. Começar nas cidades a ter esse envolvimento com a política para depois mudar. Eu acho que não deve parar de falar de futebol, não deve parar de falar de outros assuntos para inserir política. Bom, só sobre o que a Marcela disse, eu discordo em parte, porque eu considero que fala-se sim de política e de status social no esporte. Eu vejo até, inclusive, tenho intenção de trabalhar futuramente, quem sabe nos projetos de conclusão de curso, sobre o esporte como o grande firmador. Ele reproduz e acaba reafirmando identidades não só culturais, mas como ideológicas também. Um grande exemplo disso é você olhar o futebol dos anos 50, na era, talvez até um pouco antes, na era do amadorismo, e hoje como nós vivemos uma era do futebol profissional e principalmente do futebol mercantilizado. Reproduz uma tendência mundial, que claro, ela é hegemônica, e ao mesmo tempo que reproduz, reafirma, confirma e acaba reforçando essa conduta. Então, no meu ponto de vista, e aí uma visão particular minha, esse espaço poderia ser aproveitado sim. Talvez isso seja tão sutil e tão velado que acaba passando despercebido aos olhos menos atentos, e por isso sim seja efetivo.
Você vê grandes negociações, como hoje em dia temos aí grupos de empresários que negociam jogadores, falando do exemplo do futebol, que é mais próximo da realidade nossa brasileira. Então, grandes negociações de jogadores, clubes que se transformam em empresas, vendas de direitos de imagem, direitos de transmissão. Você tem essa uma mercantilização, e aí você pode atrelar qualquer fator que se engendra no mercado de trabalho ao mercado também do futebol. Outrora o futebol foi uma arena à parte dessa nossa realidade. Hoje ele está totalmente inserido, assim como outros esportes. Então eu acho que o esporte seria sim um grande trunfo, quem sabe, para promover, e talvez aí por parte dos agentes sociais, promover outras discussões, quem sabe conseguir sorrateiramente inserir discussões relevantes para propor transformações, mudanças, ou quem sabe até mesmo só o questionamento. Já acho que o questionamento ele já é mais do que válido nessas questões que ele acaba abordando naturalmente. Pegando justamente o gancho que o Lucas deu, eu acho que o interessante é assim, vamos pensar. Aí ele já foi justamente para o esporte no sentido mais amplo, e que eu acho que esse sentido ele é bem oportuno de comentar, e que o esporte ele nunca foi desatrelado da política. Nos primeiros jogos, em 1950, vai existir e existe todo um envolvimento do esporte com a política nacional. Na época das Olimpíadas, Hitler, quando aconteceu na Alemanha, ele estava presente, e inclusive manifestou o seu caráter de oposição quando um dos maiores corredores do mundo ganhou a corrida. O esporte, eu acho ele uma atividade que consegue fazer uma convivência universal entre os povos, que de certa maneira eu acho que talvez evite até mesmo a guerra. Talvez ela coloque esse caráter de uma certa animalidade do homem mais em evidência, sem ter a necessidade de um estar matando o outro. É a disputa. É a disputa talvez pela... Eu acho que isso acaba surgindo da Grécia. E por que o futebol? Bom, acho que já foi falado. Paixão nacional, papapá. É o maior, eu acho que, esporte no Brasil. Indiscutivelmente ninguém vai num campo de futebol propriamente para falar de política, mas todo mundo faz política lá, certo? Quando você, de certa maneira, você defende seu time, a existência de seu time, o posicionamento dele perante um outro time, o envolvimento disso, a continuidade de existência, certamente, muito provavelmente vai ter um deputado que ele deve ser atrelado ao seu time. Só uma provocação. É jogo, é entretenimento, são 90 minutos de uma imersão ali. Como a gente pode tratar, por exemplo, o reflexo dessa exposição? Aí na verdade, eu acho que talvez o campo de disputa não seja propriamente só o futebol, mas pegando ele como o gancho, a gente poderia falar, os gregos já tinham a política do pão e circo. É uma forma de você entreter as pessoas, talvez para desviarem elas de assuntos supostamente que seriam de relevância. Talvez a gente possa pensar, será que oportunizamos de menos os espaços televisivos para alguns tipos de produções ligadas à reflexão? É algo que a gente pode pensar. O contingente de espaço que futebol toma da programação, ele é demasiado? Talvez algo que a gente pode pensar. Mas o que a gente percebe também é que há, de certa maneira, uma legitimação, inevitavelmente. E é interessante essa colocação, como eu vinha dizendo, acho que essas discussões, eu não vejo essas discussões como inexistentes. Por exemplo, questões como do nosso cotidiano, como por exemplo, problema com drogas, estão constantemente, são constantemente fruto de reflexão, ou pelo menos deveriam ser, estão sendo constantemente expostos através do esporte. A gente tem um exemplo claro, recente, do Jobson, atacante que teve no Atlético Mineiro, que foi do Botafogo, agora está no Bahia, que ele teve um envolvimento com crack, e teve sua pena abrandada por o crack ser considerado um problema social. Eu duvido um pouco que essa discussão tenha sido aprofundada. Aí eu acho que talvez seria a questão justamente dessa ação política. Concordo parcialmente com os dois, sim, e tal. Mas eu acredito que não só o esporte tenha esse papel na mídia. Eu acredito também que novelas, em outros programas, também trazem
estes assuntos também para o nosso meio. Eu acredito que a política que eu vejo nessa discussão, que a política que vocês estão dizendo, a gente deveria implantar política no lugar do futebol, eu não concordo. Foi isso que eu disse que eu discordava, que eu não acredito que misturar a política com o futebol daria certo. Agora, sutilmente, dessa forma que foi apresentado aqui pelos meninos, por exemplo, falando de inserir deputados ou algum outro, né, representante político no meio do esporte, eu acho meio que oportunismo. Eu não acho que seja viável. Agora, no sentido de trazer essas problemáticas no esporte, acredito que seja viável sim, e isso deve ser feito a cada dia para que aconteça sempre, em todos os programas, e sempre estar discutindo a política, trazendo a política para esse campo. A meu ver, toda a ação futebolística e esportística e artística é, inevitavelmente, uma ação política. Porque, para mim, a política é se dar no cotidiano, e não simplesmente nas esferas de centralização do poder. Principalmente no Brasil, de que o exercício da democracia é simplesmente o fato da ação eleitoreira, que é o momento, o ato do voto como comunicação política efetiva de um povo. Eu acho um cerceamento da ação política de um povo. Eu acho que a gente recebe aulas cotidianamente, diariamente, de outros povos, talvez até com grandes outros problemas que também não são resolvidos, mas nesse ponto nos ensinam muito sobre ações políticas diárias, constantes e efetivas que transformam. Porque, cá entre nós, esperar 4 anos para transformar uma coisa, às vezes é tempo demais. Pode ser pouco tempo para mudar alguma coisa, mas pode ser muito tempo para aturar uma coisa que está insuportável. E volto a repetir o que eu disse, inclusive indo de encontro àquilo que também já foi dito aqui. Que é o melhor aproveitamento e a ação consciente. Eu acho que a ação política inconsciente ela é facilmente manipulável. Essa palavra é pesada, mas a realidade é essa. Uma ação política inconsciente ela é inocente. Ela age, talvez, por princípios que não são seus. Ela age e te leva a autorizar, te leva a legitimar movimentos com os quais você não concordaria caso refletisse. Ou talvez concordaria, mas não chegou sequer a pensar sobre isso. Então, a ação reflexiva ela é fundamental. Ela deve, inclusive, ser incentivada. E aí, essa é outra tecla que deve ser também constantemente batida. Eu acho que é deseducativo você ter espaços, se forem no mesmo tipo de formato e critério que os espaços da propaganda política, pelo amor de Deus, não coloque isso na televisão, não. Você vai fazer o povo tomar birra, ou então, pelo menos, entender de forma errada o que é, evidentemente, a política. O interessante que você falou e o Lucas completou é que esses espaços são usados, não é verdade? Mas a ação consciente, a ação política consciente, se a gente pensar no espectador, será que ele sabe que uma coisa tem relação com a outra? Essa é uma questão que a gente vai deixar para o nosso blog, e o programa Iniciativa fica por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado a você. Tchau.